Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas, dando continuidade ao nosso conteúdo, não é verdade? Bom, hoje nós vamos estudar, a respeito de reações de oxirredução, né? Nós vamos aprender os conceitos básicos, tá? A respeito de uma reação de óxido-redução, ok? Vamos nessa? Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos, hein? Tá aí, pessoal. Muito bom, hein? Olha aí, ó, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Química para o ensino médio, reações de oxirredução. Galera, importantíssimo que a gente conheça, né, os conceitos básicos. Então, na verdade, as reações de oxidação e redução, também chamadas de reações redox ou oxirredução, são fenômenos muito frequentes no nosso dia a dia. Então, quando você tem, por exemplo, que a queima de um material qualquer, aqui você está tendo uma reação de oxirredução, tá? Importante que a gente saiba, né, que essas reações de óxido-redução, elas se encontram em coisas das mais simples do nosso cotidiano, coisas simples. Por exemplo, enferrujamento, processo de oxidação, de enferrujamento de um instrumento qualquer de ferro, tá vendo? A queima, a combustão de um combustível também é uma reação, né, de oxirredução, tá? Então é importante que você tenha essas noções básicas, né? Quando se descolore o cabelo com água oxigenada, o que você está tendo aí é também uma reação de oxirredução. Então você jamais talvez tenha imaginado isso, né? Essa morena virou essa loira, né, com água oxigenada, com descolorante, tá? Então, na verdade, são reações de óxido-redução, tá? Importantíssimo ter essas noções básicas do que vem a acontecer. Olha aí, ó, o funcionamento de pilhas e baterias em geral, né? Aqui eu trago várias situações, vários casos, né? Você tem aí, nesse caso, tá? Também exemplos de fenômenos de reações de óxido-redução. Então, muito cuidado, muita atenção para que você possa, né, ter aí a maneira adequada, a compreensão correta do que vem a ser uma reação de oxirredução, ok? Bom, mas afinal de contas, o que é isso, na verdade? Bom, eu chamo, né, de oxidação quando eu tenho um material, né, perdendo elétrons. E, ao mesmo tempo, eu tenho ali uma redução. Então, galera, você tem uma reação de oxirredução quando você tem uma espécie perdendo elétrons e uma outra espécie ganhando elétrons. Então, observe, quando você tem esse fenômeno, onde há uma transferência de elétrons, um perdendo e o outro ganhando, você tem aí o que nós chamamos de reação de oxirredução ou redox, como carinhosamente às vezes nós chamamos, ok? Bom, então, pessoal, nessa reação de oxirredução, sempre tomar cuidado com o seguinte, né? Sabe-se que a oxidação e a redução, elas acontecem simultaneamente. Isso que é o grande detalhe aí que você não pode perder, né? Na reação de oxidação e redução, você tem fenômenos ali opostos, onde um perde e o outro ganha elétrons. Mas quando você tem a reação de oxirredução, né, esse fenômeno ele é simultâneo. Esse fenômeno ocorre ao mesmo tempo. Beleza? Muito bom? Então tá aí, galera. Vamos dando em frente, vamos em frente. Olha aí, ó, um exemplo bem bacana aí para a gente mostrar isso. Ó. Nesse caso aqui, ó, você tem o magnésio, né? Ó, tem o magnésio querendo perder 2 elétrons, tá? E tem o oxigênio precisando receber 2 elétrons, tá vendo? Então o magnésio sofre oxidação e aqui o nosso amigo o oxigênio sofre redução. Tá vendo? Então, nesse caso, você tem um fenômeno bastante interessante aí que deve ser levado em consideração, tá? Deve ser levado em consideração. Então, como que acontece isso, né, na prática? Um outro exemplo, por exemplo, no caso, né, por exemplo, é quando você introduz um fio de zinco em uma solução aquosa de sulfato de cobre.
né? Então, aqui, ó, a solução, sulfato de cobre 2, tá vendo? Aqui, ó, sulfato cúprico, né? Aí, essa solução aquosa aqui, ó, observe, tá? Você tem aqui, ó, um detalhe importante. Esse zinco, ele vai perder 2 elétrons, tá vendo? Então, vou pegar o canetão aqui para facilitar aqui para você entender. Então, observe aqui o zinco, ó. O zinco, ele passa de 0 para mais 2. O que significa isso? Ele perde 2 elétrons. E perde para quem? Para o cobre. O cobre que era mais 2, ou seja, ele precisava ganhar 2, tá aqui, ó, virou 0, tá? Substância simples, toda substância simples tem NOx igual a 0, tá? E aí eu peço você que faça aqui, né, uma correção, aqui é sulfato de cobre 2, tá? Aqui é sulfato de cobre 2. Beleza? Então aqui está um exemplo, um caso bastante interessante que você deve levar em consideração. Tá? Um exemplo aqui de uma reação de oxirredução. Um outro caso bastante interessante, né, formado aqui, ó, tá? A corrosão de um prego de ferro com um fio de cobre enrolado em meio aquoso com ferroxil, o hexacianeto ferrato 3 de potássio, né, indicador de íons ferro, e fenolftaleína, indicador de íons hidróxido. Então, quando acontece a reação, eles mudam de cor por conta da presença, né? Apenas um exemplo ilustrativo para você ver como que essa reação, né, de oxidação e redução acontece simultaneamente. Sempre lembrando o seguinte, para alguém se oxidar, você tem que ter um outro alguém pronto, disponível para se reduzir. Então, você não vai, meu aluno, minha aluna, esquecer esse detalhe importante, né? Para ter oxidação, você tem que ter um caso onde você também tem ali, ao mesmo tempo, ocorrendo ali uma redução, tá? Você atentando para isso, não tenho dúvida de que você vai compreender bem o fenômeno da oxirredução. Beleza? Muito bom, muito bom. Olha aqui, eu trago aqui mais alguns exemplos, né? Na verdade, é aquele exemplo, mas eu trago ele aqui para a gente melhorar o esclarecimento. Lembra que eu tinha colocado para você? Essa era a reação global, né? O zinco passava de zinco 0 para zinco 2, porque perdia 2 elétrons, e o nosso amigo cobre passava de cobre 2 para cobre 0, né? Então, substância simples, guarde aí essa informação valiosa, vale ouro. Está aqui, ó. Ele recebe 2 elétrons e vira cobre 0. Substância simples é sempre com NOx 0, tá? E aí, então, como você tem duas reações que acontecem simultaneamente, você diz que você tem duas semi-reações. Semi por quê? Porque parte, né? Uma parte de reação de oxidação e uma parte de reação de redução. Está aqui, ó, né? Lembrando que a oxidação é quando ele libera elétrons, ele perde elétrons. Ó, o zinco vira zinco 2, liberando 2 elétrons. Já na redução, ó, o cobre 2, tá vendo? Vai receber 2 elétrons e vai virar cobre 0. Esse aqui que o NOx passa de 0 para mais 2, observa. Observe aí, ó, o NOx aumenta. Se o NOx aumenta, você tem uma oxidação. E aqui, acontece o que, Diógenes? O NOx passa de 2 para 0. O NOx diminui. Se o NOx diminui, acontece aqui uma redução. Galera, importante você guardar essa informação, né? Essa informação. Quando perde elétrons, o NOx aumenta. O NOx aumenta, é uma oxidação. Quando ganha elétrons, o NOx diminui. Se o NOx diminui, ocorre uma redução. Beleza, beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Então,
Tá aí, ó. Podemos notar que devido à transferência de elétrons, ocorre uma mudança na carga elétrica das espécies. Essas cargas elétricas são denominadas número de oxidação, o NOx. Tá? Então, essa passagem, essa perda ou ganha de elétrons, essa mudança de carga, nós chamamos de NOx, né? E é exatamente isso que a gente vai aprender na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender a calcular, vamos aprender a determinar o número de oxidação. Ok? Então, galera, aguardo você daqui a pouco no nosso próximo encontro para você aprender a calcular o NOx. Ok? Um beijo no coração, um forte abraço e até já!